Nesse vídeo vamos falar sobre o Fiber Mesh, que é uma ferramenta muito interessante para a gente trabalhar com fibras. Ela pode ser utilizada de diversas maneiras, né, dependendo aí da sua criatividade, mas no geral a gente está sempre acostumado a ver o Fiber Mesh relacionado com cabelos, então esse também vai ser o foco do nosso vídeo hoje. Então aqui para você conseguir iniciar o Fiber Mesh, você precisa estar na aba Tools, né, aqui na direita, e aqui abaixo da aba Layers você tem a aba Fiber Mesh. Aqui no caso eu vou retirar esse cabelo, desativando ele aqui. Tem o modelo base, no caso aqui ele está apenas com Poly Painting, então também vou desativar a cor. E para a gente conseguir iniciar o Fiber Mesh, eu particularmente gosto de utilizar aqui uma máscara. Isso é interessante porque eu consigo bastante controle, né, para poder aqui fazer a pintura do local onde vai ficar o cabelo, né. Algumas pessoas gostam de separar a malha, então você pode também isolar essa malha com Ctrl Shift, utilizar o Split Hidden para criar uma outra parte. Então aqui eu vou fazer a pintura segurando o Ctrl, fazendo uma máscara aqui sobre a cabeça para poder pintar o local onde o cabelo vai aparecer. Nesse momento eu não procuro ser tão preciso, porque o Fiber Mesh você consegue dar uma variada, né, na raiz, então não necessariamente você precisa de uma linha extremamente precisa. E aí com a máscara pintada eu vou vir aqui em Fiber Mesh e tenho algumas opções disponíveis. No caso a primeira delas seria o Lightbox, então quando eu clico aqui ele vai abrir alguns exemplos, eu posso dar 2 cliques que ele já vai aparecer aqui no meu modelo. Logo abaixo você tem aqui a opção de Open e Save para você conseguir abrir ou salvar os seus próprios projetos. E aqui você tem o botão de Preview. Esse Preview, quando ele é ativado, ele aparece aqui o Fiber Mesh, né, só onde você colocou a máscara. Se você não tiver a máscara e clicar no Preview, todo o seu modelo, né, vai ser preenchido com o Fiber Mesh. Então acho que é interessante utilizar a máscara, até porque às vezes você tem uma quantidade de Fiber Mesh muito alta e pode até travar o seu ZBrush. Então sempre tenta, né, isolar uma área aí para você não correr alguns riscos, né, de perder seu projeto. E aqui abaixo você tem todos os parâmetros, né, para você conseguir configurar o seu Fiber Mesh. Então o primeiro deles seria, né, a quantidade de fibras, no caso aqui cada um equivale a 1000, então aqui eu estou com 6, né, nesse caso equivale a 6.000 cabelos, né, 6.000 fibras. Quanto mais você vai aumentando aqui, você vai vendo o modelo modificando. Aqui na direita você tem um pequeno slider que seria a variação da densidade, então quando você cria aqui o cabelo, ele está espalhando, né, esse cabelo sobre a máscara e está fazendo ali uma variação, né? Então aqui você pode controlar esse tipo de variação. Aqui abaixo você tem By Mask, que seria a influência que a máscara vai ter na criação do cabelo. Então eu posso aqui também diminuir um pouco o tamanho, né, só para a gente ter essa visão. Posso aproximar um pouco mais aqui, aumentar a quantidade. Então agora, né, você vê que a máscara está colocada aqui no máximo, você vê que ele está até um pouquinho para dentro da máscara. Se eu colocar o padrão, que seria 1, ele vai ficar aqui no meio termo, e se eu colocar em 0, ele vai vir aqui um pouco mais para frente, né? Porque ele está respeitando a máscara, mas não seguindo, né, perfeitamente aqui a linha. Seria como se fosse um contraste da máscara, que nesse caso está bem suave, e quanto maior a máscara ficaria mais rígida, né? Aqui na lateral a gente tem por área, que seria um slider para você controlar o tamanho do cabelo em relação aos polígonos, né? Nesse caso aqui, o modelo tem bastante polígonos, então não é muito visível, eu vou diminuir um pouco as subdivisões. Criar novamente aqui um preview. E agora é só alterar esse valor aqui para um pouco mais, por exemplo, vou colocar 2. Você vê que a parte de cima da cabeça agora tem, né, os cabelos aqui um pouco maiores e a parte lateral um pouco menor. Isso porque o tamanho desses polígonos eles são diferentes. Então você vê que esse cara aqui, por exemplo, ele é bem maior do que esse cara aqui. Então isso significa que os fios daqui, né, serão um pouco menor e os fios daqui de cima serão maiores. Então quanto maior o polígono, maior vai ser o fio do cabelo aqui no Fiber Mesh. Então quanto maior for esse valor, mais influência o cabelo vai ter baseado aqui nos polígonos e vai aumentar ainda mais o tamanho deles. Aqui na direita a gente tem o slider Embed, que seria referente à raiz do cabelo, né, onde ele se situa. Isso aqui é legal quando você tem uma superfície muito low poly. Aqui nesse caso, né, ela ainda assim tem uma quantidade de polígonos razoáveis. Então, por exemplo, eu vou reduzir aqui o Max Fibers. E aí algumas das fibras, né, às vezes quando a gente cria ela aqui numa malha um pouco baixa, né, você tem ela um pouco acima da malha ou um pouco abaixo, né. Por padrão, esse valor aqui ele já resolve bastante coisa, que seria o 0. Isso aqui ele vai definir se o cabelo está para dentro ou para fora do seu modelo. Então aqui você tem a superfície e o cabelo no valor 0, você vai ter ele aqui na superfície normalmente. E se você aumentar esse valor, o cabelo vai ficar para dentro aqui da superfície. E se você retirar, né, colocar em negativo, ele vai sair aqui da superfície. Então aqui quando eu faço a alteração, você vê que ela é bastante sutil. Quando você vê de perto você tem alguma diferença, mas de longe, né, você não tem tanta diferença. Isso aqui pode ser interessante às vezes quando você tem uma quantidade aqui razoável de cabelo, né? E aí às vezes aqui a parte da frente, né, da linha capilar pode ser que fique fora da cabeça, então você pode ainda ajustar esse cara ali, que ele vai manter o cabelo no lugar correto. Aqui eu vou aumentar as divisões novamente. Aqui abaixo a gente tem Length, que seria referente ao tamanho do cabelo, então se eu aumentar esse cara aqui, eu posso fazer um cabelo bem maior. E junto com esse slider você tem logo acima, né, esse Profile, que seria uma forma de você definir, né, algum local específico para que o cabelo fique maior ou menor. Então aqui no caso eu posso deixar ele no valor padrão, que seria na metade, e poderia aumentar somente o meio do fio. Então aqui dentro, né, é como se fosse o desenho do fio. Você imagina que aqui no lado esquerdo seria a raiz do cabelo, e aqui seria a ponta do cabelo.
Então aqui basicamente o que a gente fez foi aumentar o meio do cabelo. Então se eu quisesse, por exemplo, aumentar somente a ponta do cabelo, eu pegaria esse cara na direita, mando ele lá para cima, e as pontas ficariam maiores. Se eu colocar ele aqui na esquerda, aí a raiz que vai ter uma influência maior. Então é interessante que você pode escolher, né, qual região do cabelo vai ser maior ou menor. Aqui eu vou deixar no valor padrão. E aqui abaixo, né, na mesma linha, né, desse slider de tamanho, você tem também uma variação. Então para ele não ficar crescendo, né, tudo do mesmo tamanho, você pode dar uma variada e as pontas ficarão com tamanhos diferentes. Aqui abaixo você tem o widget, que no caso seria referente à largura do cabelo. E esse widget profile, ele trabalha em conjunto com esse coverage, que seria exatamente a mesma coisa. Então aqui eu posso aumentar o coverage, você vê que o cabelo vai aumentar a espessura. E aqui acima no profile você consegue definir qual é a área, né, que você quer que fique maior. Então, por exemplo, aqui novamente seria o fio. Se você puxar aqui na esquerda para cima, ele vai aumentar a raiz. Se você puxar na direita, ele vai aumentar as pontas. Ou você pode também configurar aqui o meio, e ele vai aqui fazer também a variação, né, só no meio do cabelo. E junto desse cara, né, você também tem aqui a variação do coverage, então você também pode variar aí a espessura do cabelo de diversas maneiras. Aqui abaixo você tem Scale Root e Scale Tip, que seria referente à raiz e às pontas. Esse cara ele é bem óbvio no que ele faz, ele vai aumentar o tamanho da raiz ou das pontas, né, que seria o tamanho do fio. Então aqui para a gente poder visualizar melhor, eu vou tirar aqui esse Revolve e vou aproximar um pouquinho mais aqui o cabelo. Só que aí, o único porém de você utilizar essas duas opções aqui de aumentar a raiz ou as pontas, né, é que você só vai ter influência em um dos polígonos, né. Então, por exemplo, aqui você percebe esse fio aqui. Você vê que ele é formado, né, de vários segmentos, né, dá pra ver aqui que tem alguns segmentos nele. Só que aí, quando você fala da raiz do cabelo, ele vai pegar só aquele polígono lá da raiz e vai aumentar ele. E quando você fala da ponta, ele vai pegar só esse cara aqui da ponta e vai aumentar. Então isso significa, né, que se eu aumentar aqui, por exemplo, a ponta, só o polígono da ponta é que foi modificado, o restante continua igual. E a mesma coisa acontece com a raiz, ele vai alterar apenas um único polígono. Então sim, isso pode ser interessante, né, em alguns casos, caso você queira algo mais específico. Mas no geral, eu não gosto de utilizar essas opções, eu prefiro deixar as duas em um. E controlar a ponta aqui, por exemplo, se eu quiser uma ponta um pouco mais fina, eu venho aqui em Widget e retiro aqui no lado direito, né, coloco ele um pouco mais para baixo. E aí você tem aqui as pontas, né, um pouquinho mais finas. Vou aumentar um pouco mais. E a gente pode controlar também o meio aqui. Então aqui é uma forma de você conseguir controlar o cabelo por inteiro, né? Ao invés de você controlar só lá no único polígono ali na frente, você consegue controlar ele aqui no widget de uma forma mais precisa. Mas aqui eu vou manter ele no padrão. Então vamos deixar ele na metade. E aqui abaixo você tem o slider Slim, que seria algum tipo de variação, né, referente à espessura do cabelo. Eu não costumo utilizar muito esse cara porque ele cria uma variação um pouco diferente, né, deixando uns fios maiores, outros menores. Então aqui se eu colocar ele em negativo, ele vai deixar todo mundo mais fino, né? Eu posso ainda assim variar um pouco mais aqui no slider lateral, que seria referente à variação. Então isso aqui seria mais interessante, por exemplo, se você estivesse trabalhando com alguma grama ou mato, né, alguma coisa assim de terreno, eu acho que seria mais interessante do que com o cabelo propriamente. Ou a não ser que você queira, né, alguma variação específica também no cabelo, pode ser que seja interessante para você. Logo abaixo de Slim, você tem Revolve, que isso aqui seria referente a você conseguir fazer uma variação na distorção do cabelo, então eu posso aumentar ele um pouco mais aqui, em Length. Vou aumentar também o meu número de segmentos, no caso aqui está 20. Eu posso colocar 40, que seria o dobro. E vou aumentar agora um pouco mais o valor do Revolve. Então aqui eu coloquei 50, você vê que ele deixou o cabelo bem enroladinho. Eu posso também até diminuir um pouco mais a espessura, né? Então reduzir aqui o coverage. E aí você tem o cabelo um pouco mais crespo. Então aqui no caso, quanto maior o seu Revolve aqui, mais curvado vai ser o cabelo. E se você não tiver muita resolução, né, aqui quando você estiver mexendo com o Revolve, você tem que aumentar aqui o número de segmentos. E obviamente, se você for aumentar isso, sempre tem que ter em mente que o cabelo vai ficar mais pesado, né, porque isso aqui você está aumentando o número de polígonos do cabelo. Aqui no Revolve, o valor positivo e negativo é apenas referente à rotação. E aqui do lado você também tem a variação, que você pode também variar essa rotação de acordo com o valor que você colocar aqui. Aqui abaixo você tem Twist, que no caso seria, né, para você conseguir rotacionar o fio em si. Então aqui eu vou retirar o Revolve, posso deixar ele um pouco maior, aumentar aqui a espessura. E agora quando eu aumentar o Twist, você vê que os fios eles estão torcidos, né? Então é como se você tivesse pego ali um fio, né, que seria uma dessas linhas, um desses polígonos, e torcido eles localmente. Vou retirar também toda a gravidade. Então aqui você tem o resultado do twist, né, que seria como se o fio tivesse torcido ali no eixo local, diferente, né, ali do Revolve, que ele vai fazer uma espiral, né, no fio inteiro. Junto com isso você também tem aqui a quantidade de variação. Então quanto mais variação, mais rotações você vai ter, né, no cabelo em geral. Aqui abaixo você tem as opções de gravidade. Eu posso retirar esse twist, aumentar também a gravidade. Então aqui todo mundo, né, está seguindo a mesma direção. Você vê que geral está indo
para baixo de uma forma muito reta, e aí no caso eu posso mexer aqui, né, no caso da variação da gravidade, e aí você tem algo um pouco mais interessante. Aqui em cima você também tem o profile, né, de gravidade, então aqui você consegue configurar qual parte do fio que você quer mais gravidade, no caso aqui é a mesma coisa das configurações acima. Então aqui no lado esquerdo você tem a raiz, no lado direito você tem a ponta, e quanto mais para cima, mais gravidade, quanto mais para baixo, menos gravidade. Nesse caso aqui, né, a ponta está com bastante gravidade. Se eu puxar ela aqui para baixo, você vê que ela começa a dar uma subidinha, né? E se eu pegar o meio do cabelo também e mandar para baixo, você vê que o cabelo inteiro vai ficar mais para cima. Então é um lugar interessante também de você configurar. Logo abaixo de gravidade você tem dois tipos de tangente, que seria horizontal e vertical. Só que esse tipo de configuração aqui não funciona de uma forma tão legal com um modelo normal, né? Então se você pegar um box ou qualquer outro modelo não vai funcionar tão interessante, porque ele foi feito para trabalhar junto com o próprio Fiber Mesh. Então o que seria isso? Eu posso pegar um modelo mais simples aqui. Aqui eu vou fazer uma máscara, vou criar um Fiber Mesh qualquer aqui, vou reduzir bastante o número de polígonos, vou deixar bem pouquinho e vou aumentar também aqui a espessura. Vou manter ele assim mesmo. Nesse caso aqui eu vou dar um Accept para eu criar uma nova subtool, né? Então aqui eu tenho um novo cabelo. E nessa fibra aqui de Fiber Mesh, eu vou voltar lá na minha aba de Fiber Mesh e clicar em Preview. Então aqui agora ó, você percebe que em cima de um Fiber Mesh eu consigo criar outro Fiber Mesh. Aí eu posso agora aumentar o número aqui de fios, vou reduzir o tamanho. Posso até retirar a gravidade. Então agora eu posso vir aqui embaixo e modificar a tangente do meu Fiber Mesh. Então isso aqui é bem mais interessante, né? Você pode utilizar aí para criar algumas penas ou às vezes até algum tipo de árvore, né? Caso você mande para baixo ali, não sei. E faça alguma variação maior também. Então é uma ferramenta interessante para você utilizar com o próprio Fiber Mesh. Se você utilizar com o modelo convencional, né? Ele não vai ter um efeito tão interessante. Aí uma dica que eu daria é, antes, né, de você criar essa segunda opção de Fiber Mesh, primeiro você ajusta bem esse cara aqui, sem Fiber Mesh, né? Coloca ele no lugar correto e depois, para finalizar, aí sim você vem aqui e faz a criação. Porque se você criar os dois, né, se você der um Accept aqui, no caso eu mando esse daqui para lateral, ó, você vê que o próximo não vai mexer, porque ele virou uma nova subtool, né? Então é sempre interessante, primeiro atualiza aqui, deixa ele certinho, aí depois você aplica um Fiber Mesh sobre essa malha e tem lá o controle da tangente. E aqui abaixo, depois de Tangent, você tem a opção de Clamps, que seria uma opção para você fazer mechas no cabelo. Só que se eu alterar esse slider aqui para positivo ou para negativo, você não vai ver nenhum efeito acontecendo aqui na Fiber Mesh. Isso porque essa opção específica ela usa o polígono como base. Então assim, o Fiber Mesh em si, ele não necessita que você crie ele numa malha muito alta. No caso aqui eu tenho 6 subdivisões. Eu posso diminuir esse cara, vou colocar em 2. Volto aqui no Fiber Mesh. Retiro o preview, coloco novamente. Aí agora sim, ó, você percebe que o cabelo tem as mechas e ela está variando de acordo com os polígonos aqui do modelo, né? Então se eu retirar um pouquinho das mechas aqui, ele fica um pouco mais interessante, né? Então não há necessidade, né, de você criar o Fiber Mesh numa malha alta. E se você fizer isso, com certeza você vai ter problemas aqui caso você queira trabalhar com clamps. E no geral, né, o próprio Fiber Mesh em si, ele vai sempre trabalhar melhor com o modelo com uma resolução um pouco mais baixa. Aqui na lateral você pode variar inclusive essas mechas. Então fica aí essa dica também. Aqui abaixo você tem as opções de cores. Então eu posso aqui alterar a cor da base, né, que seria a nossa raiz. Vou colocar como verde. E aqui a gente pode alterar a cor da ponta. Vou colocar como vermelho. Aí você tem ali a coloração. Aqui acima no Color Profile é a mesma coisa das ferramentas anteriores. Então aqui no lado esquerdo seria a raiz. No lado direito seria a ponta. E aí à medida que eu vou colocando, né, mais pontos aqui dentro, eu vou modificando a minha cor ali no cabelo. Então eu posso selecionar mais intensidade, né, no lado da raiz ou no lado das pontas, né. E aí fazer a minha configuração aqui. Aqui nesses sliders laterais seria referente à intensidade da cor, né? Então eu tenho esse B-Color, que seria referente à base, então a raiz em si. Então aqui no caso ele vem como 0.5, se eu aumentar esse valor ele vai deixar o verde mais intenso, ou se eu colocar em 0 ele vai voltar a ficar preto e branco. Aqui eu posso colocar variação, a mesma coisa para as pontas. No padrão ela vem em 1, posso retirar também vai voltar a ficar branco. E tenho também a variação. Aqui abaixo posso colocar algumas texturas, então caso você queira fazer algum tipo de haircard, por exemplo, eu posso aumentar a espessura desse fio, retirar aqui o tamanho das pontas e também deixar a largura aqui proporcional. Aí agora nesse cabelo aqui por padrão ele já vem com mapeamento, né? Então todos os fios estão sobrepostos, né? Então isso significa que eu posso vir aqui nessa aba e escolher qualquer textura, né? No caso eu tenho essa daqui. Ele vai mandar essa mensagem dizendo que a textura é um pouco maior do que o indicado aqui, no caso ele está em 128. Então aqui ele pergunta se você quer modificar o tamanho da textura. Vou apertar que sim. Aí ele aplica a textura no cabelo. Então caso você tenha alguma textura de pelo, né, você pode colocar aqui ela em preto e branco. Aqui abaixo eu posso controlar a quantidade de tiles, então seria a quantidade de texturas em cada fio. Eu posso pôr duas por duas. Transparência, tudo que for a cor preta ele vai retirar. Então aqui ele vai tentar manter a transparência, né, de cada textura. E o anti-aliasing, que seria para você aumentar um pouco mais a qualidade aqui na tela da sua textura. E tirar aqui esses pixelados, né, esses quadrados aqui que fica na borda.
Ele fica com uma qualidade um pouco maior. E é interessante para você poder testar, né, alguns haircards aí com o seu modelo, e depois você pode exportar esse modelo e utilizar em outro programa. E logo abaixo você tem Profile, que seria referente ao fio. Então eu posso modificar aqui o formato desse fio, né? No caso ele está 1. Seria que o fio tem apenas um único lado. Ele vai sempre me dar essa mensagem dizendo, né, que quando eu coloco mais lados, o meu cabelo vai ficar um pouco mais pesado. Então ele recomenda você sempre gerar fios com apenas um lado, né, para você conseguir modelar de uma forma mais leve. Nesse caso aqui eu vou dar OK. Você não vai ver nada acontecendo aqui, isso porque dois lados ele vai fazer apenas o polígono, né? Ter dois lados aqui, o lado de dentro e o lado de fora. Se eu começo aqui agora a aumentar para 3, vou dar OK novamente na mensagem. Aí agora sim, ó, você tem já uma espessura, né? Ele vai converter esse cara em um modelo. E quanto mais lados você colocar, mais redondo ele vai ficar. Também é uma forma de você fazer o cabelo como geometria. Segmentos, que seriam obviamente os segmentos do cabelo. Quanto menos segmentos, mais rígido ele vai ficar. Quanto mais segmentos, ele vai ter um formato mais arredondado, né, seguindo até melhor aqui a questão da gravidade. Nesse caso aqui, eu vou voltar ele com o profile para 1. Aqui na parte de baixo, a gente tem esse botão aqui, Morph Target Guided. Isso aqui seria uma forma de você guiar o cabelo baseado no Morph Target aqui dentro do ZBrush. Então, nesse caso, eu tenho esse cara e ele está com a máscara, né? Então, aqui no caso, eu vou retirar a máscara. Posso vir aqui embaixo em Morph Target. Aqui ele está com todas as opções desativadas, porque meu modelo está com metade escondido. Então, vou fazer ele aparecer aqui. Vou apertar no botão Store Morph, que seria Store MT, e aqui eu consigo fazer alguma edição, né? Então vou pegar o brush de clay, fazer qualquer modificação aqui. E agora eu posso voltar aqui no Fiber Mesh, vou ativar o Preview. No caso, como eu não tenho mais a máscara, né, no meu modelo, ele está aplicando o Fiber Mesh em todo o modelo. E aí você vê que meu Morph Target Guided está ativo. Então nesse caso, antes de eu clicar nele, é importante você considerar a quantidade de fibras que você tem, porque ele vai considerar, né, onde tem aqui só a alteração e vai aplicar essas fibras. Então às vezes pode ser muitas fibras, pode dar alguns erros aqui na tela, né, no caso aqui eu vou aplicar assim mesmo. Deu algum erro aqui, ó, tá vendo que ele está cortando o fio aqui. Então aqui eu vou reduzir a quantidade, né, de fibras, vou colocar bem pouquinho. Você vê que agora ela já apareceu completa, né? E aí o que ele faz aqui também é bloquear o tamanho do fio. Então você vê que o slider aqui não é ativo. E aí você teria que utilizar apenas aqui dentro, né, desse profile para você conseguir controlar o tamanho desse fio. Novamente aqui ele começou a dar outro erro aqui de tela. Então aqui eu vou reduzir um pouco mais a espessura desse fio e também um pouco mais a quantidade. Uma ideia para você controlar isso também seria aqui pela área. Então se você aumentar a área aqui, né, ele também vai continuar considerando os polígonos como base. Então onde tiver polígonos pequenos, os fios serão menores. Onde tiver polígonos grandes, os fios serão maiores. Então, no geral, eu não costumo utilizar muito essa opção de Morph Target, eu recomendaria utilizar mais as máscaras, que é uma forma até mais garantida, né, de você ter mais controle, e você não vai ter esses erros aqui na sua tela, cortando o cabelo aqui pela metade, né, então é até mais confiável. Então, nesse caso aqui, retirar aqui o Morph Target, ele volta aqui no corpo inteiro, né, você vê que agora está tudo aplicado aqui, então vou dar Ctrl Z até a gente retornar no modelo anterior. Agora sim, então aqui nessa parte, né, onde a gente viu o Morph Target foi o último modificador aqui da nossa aba de Fiber Mesh. E aqui abaixo nós temos outras opções, né? Por exemplo, aqui Preview Settings. Então apertei ele veio aqui para cima. Nesse caso seria apenas como você vai visualizar o cabelo aqui na tela. Então se você alterar o slide ele não vai ter efeito, até que você ative o botão de Preview. Então posso colocar o Preview, ele vai deixar o cabelo um pouco mais fino, né, do que ele realmente é. E aqui eu posso controlar a quantidade de fios, né, que eu vou ter na minha tela. Aqui abaixo eu tenho o Export Curves, então você consegue exportar todo esse cabelo aqui como guia, né, para você utilizar em algum outro programa. E a quantidade de guia, né, você pode controlar aqui baseado no preview. Então quando você coloca aqui em Fast Preview, diminui esse slider, você sabe que essa aqui será a quantidade de guias que você vai exportar. Então posso reduzir aqui para 17, por exemplo, Export Curves, e aí você consegue exportar esse cara, né, para qualquer outro software para usar como guia aí para criar o seu cabelo no XGen ou algum outro software. Aqui abaixo você tem BPR Settings, que seria referente ao render. Então, sempre que você tiver o cabelo aqui, no caso eu vou voltar ele para visualização padrão, vou fazer um render. E aí você vê que aqui no render ele tem uma espessura, né? Então ele não é simplesmente um plane, como aparece lá no viewport. Aqui ele vai ter um volume, então ele tem lados e também vai ter segmentos aqui. E para você controlar isso aqui, você vai ter que vir aqui na aba BPR Settings. Então aqui você tem, né, a subdivisão. Então no caso ele está pegando essa subdivisão aqui da tela e colocando mais uma subdivisão aqui. Então ele está colocando mais linhas. Você tem size, que seria referente à quantidade de lados, né, que teria cada fio. No caso aqui está em 4. Quanto mais você aumentar, mais redondo ele vai ficar no render.
E você tem Radius, que seria referente à espessura do fio no render, né? Então, se você aumentar esse cara, ele vai ficar bem mais grosso. Se você diminuir, ele fica mais fino. E aqui embaixo, você tem Export Displacement. Você consegue exportar um mapa, né, de displacement baseado aqui na posição do cabelo. E aí você pode utilizar em algum outro software. Isso aqui seria um Vector Displacement, então é interessante que você consegue ainda assim dar alguma direção, né, no cabelo. Obviamente, ele não vai ficar totalmente perfeito como está aqui. É sempre interessante você ter ainda assim o próprio modelo do cabelo, mas você pode utilizar isso aqui, por exemplo, em LOD, né, às vezes para criar aí alguma volumetria baseada em tessellation, e aí pode ser interessante para você essa opção aqui também. Então, basicamente sobre a aba, né, de Fiber Mesh, essas seriam todas as opções, mas ainda assim, isso não é suficiente para você conseguir criar o cabelo aqui, porque você precisa moldar ele aqui na cabeça, né? Nesse caso, eu vou apenas fazer algumas modificações nesse cabelo, eu vou diminuir um pouco mais a espessura e retirar também essas cores aqui. Então, uma coisa assim que eu gosto de fazer antes, né, de eu finalizar o cabelo, depois que eu fiz todas as configurações aqui, seria decidir uma direção principal. Isso porque quando você começa, né, a dar um preview, e quando você começa a modificar os parâmetros aqui, o cabelo ele vai modificando, ó, de acordo com a posição da cabeça. Então, se eu colocar ele de lado, o cabelo tem a gravidade vindo aqui para baixo. Se eu colocar ele de ponta cabeça, o cabelo tem a gravidade apontando lá para cima. Isso porque a gravidade aqui no ZBrush é sempre considerado, né, a base aqui da tela, então é sempre para baixo. Então, independente da direção que você tiver com o seu modelo, a gravidade sempre vai estar apontando aqui para baixo. Então, se eu colocar ele de lado, a gravidade vai trazer ele aqui para baixo. Então isso aqui é interessante, você consegue já de início definir, né, uma base de direção. Porque você imagina que o cabelo estaria todo para trás, e se eu colocar aqui o preview desse lado, né, com a cabeça virada aqui na posição, vamos dizer, correta, o cabelo inteiro vai vir para baixo. Só que eu teria que pentear esse cara todo para trás. Então uma ideia é você colocar ela aqui, por exemplo, olhando para cima, tira o preview, coloca novamente. Aí sim, né, a maior parte do cabelo já vai estar na direção correta. Então você vai ter menos trabalho aí para fazer os ajustes, né, com os brushes aqui do Fiber Mesh. Então aqui agora eu vou clicar em Accept. Ele vai me perguntar se eu quero, né, uma visão mais rápida, um Fast Preview. Eu vou colocar aqui não, porque eu quero ver exatamente isso aqui que eu configurei. Ele vai criar uma nova subtool, caso ela ficou aqui embaixo. E agora eu posso utilizar os brushes aqui de Fiber Mesh. Então, existem vários brushes aqui, eu acho que é interessante você testar cada um deles e ver o efeito que eles fazem, para ver qual melhor se adapta aí para o seu trabalho. Eu gosto muito de utilizar 3 brushes daqui, que eu crio a maior parte dos cabelos, que seria esse Groom Hair Toss, que ele vai servir para a gente conseguir pentear o cabelo. Eu gosto de utilizar também esse Groom Spike, que ele vai criar algumas pontas aqui. Eu gosto bastante também de utilizar esse Groom Twister, ele faz aqui algumas rotações, que é bem interessante aí para modificar o cabelo. Só que aí uma coisa importante referente a esses brushes é que existem algumas configurações aqui que você tem que utilizar. Isso porque quando você tenta pentear o cabelo aqui logo de cara, que você pega o brush e vai utilizar, ele faz, né, esse amassado aqui e você não tem muito controle, né? Por padrão, esses brushes aqui, as configurações deles não são muito boas, né? Dependendo do uso. Então eu gosto bastante de configurar esses caras vindo aqui na aba Brush. Aqui embaixo eu tenho a opção de Fiber Mesh. E essa opção aqui ela é válida para todos os brushes, então eu posso pegar aqui até mesmo o brush Standard. E se eu aumentar agora esse slider, né, de Preserve Length, que seria para preservar o comprimento, então você vai ver que as outras opções também abriram e ele vai funcionar normalmente aqui no meu Fiber Mesh. Até mesmo se ele tivesse sem essa opção, ele ainda continua sempre funcionando, né? Então isso é uma coisa também interessante, não fica preso só nos brushes de Fiber Mesh, utiliza outros brushes também. Então com esse brush aqui, Groom Hair Toss ativo, eu vou vir aqui e alterar algumas opções. Nesse caso aqui, a primeira opção seria para preservar o comprimento, eu vou sempre deixar em 100. Aqui embaixo, Forward Propagation e Inverse Propagation, isso aqui seria referente à direção do cabelo. Então quando eu coloco esse valor aqui no máximo, ele vai fazer com que o efeito, né, que eu aplico aqui no Fiber Mesh, ele se propague da raiz para a ponta. Então o que seria isso? Se eu colocar aqui, por exemplo, um fio, e você tem aqui, né, a ideia de 2, que seria o máximo, e 0. Então quando você aplicar alguma mudança, algum brush aqui, passar sobre o Fiber Mesh, ele vai fazer a alteração começar aqui da ponta e vai vir propagando, né, e vai vir diminuindo e a ponta não será afetada. Então quanto mais intensidade tiver nesse slider, menos a ponta vai ser afetada. Então ela vai começar, né, lá de baixo para cima, você vê que a ponta ela fica normalmente, né, um pouco mais rígida, dá a impressão que o cabelo é um pouco mais duro. Se você colocar 0, o cabelo vai ficar, né, normalmente, você vai ver que ele vai começar a curvar já logo na metade, né. Você vê a diferença aqui que está um pouco mais curvado, você aumenta aqui e faço aqui também, você vê que agora ele está um pouco mais reto. E a mesma coisa vai acontecer no inverso, né? Eu posso colocar em inverso, que ele vai fazer das pontas para a raiz. Então ele vai deixar a raiz um pouco mais rígida e vai fazer a alteração maior nas pontas. E esse valor eu gosto sempre aqui de deixar em 0, porque eu quero ter um controle 100% do fio. Óbvio que pode depender, pode variar de acordo com o projeto que você tem.
Então aqui abaixo você tem Stiffness, que seria referente à rigidez do cabelo, ele vai controlar o quanto o cabelo dobra. Então ele vem em 50%, é um valor mediano. Se você colocar mais, ele vai ficar um pouco mais rígido, vai ser mais difícil de dobrar o cabelo, né? E se você colocar em menos, colocar em 0, ele vai fazer o cabelo ser um pouco mais mole, então é mais fácil para você conseguir manipular o cabelo aqui. Esse valor eu deixo também aqui por volta de 20, acho que é mais interessante para mexer. E aqui abaixo a gente tem o slider de Front Collision, que seria referente à colisão do cabelo com a superfície, né? Então você tem aqui essa distância, né? Se eu passar o brush agora, você vê que aqui ele tem uma distância bem específica referente à superfície e o Fiber Mesh. Então essa distância aqui que esse slider vai controlar. 50 seria, né, um valor um pouquinho alto, e eu gosto de deixar, por exemplo, em 5. Isso aqui vai ajudar bastante, né, para o cabelo não ficar tão distante aqui da cabeça. Também pode variar de acordo com o modelo que você tem. E aqui abaixo a variação é apenas para que todos os fios, né, não fiquem exatamente na mesma distância. Então, ele dá uma leve variada, tem uma variação um pouco mais interessante. E aí, por último, o que eu gosto de fazer também é vir aqui na intensidade e nunca deixar em 100, porque isso aqui, né, dá um valor exato, né, do que eu estou fazendo. Eu vou deixar bem baixo aqui, e aí agora eu posso controlar um pouco melhor a questão do cabelo. Para pentear o cabelo, normalmente, né, a primeira ideia seria simplesmente vir passando aqui. Mas em alguns tutoriais, alguns vídeos, você pode ver um pessoal mexendo com poligrupos para poder separar esse cara. Normalmente a pessoa, né, separa aqui a cabeça, divide ela em poligrupos e vai criando o Fiber Mesh. Eu não gosto muito de fazer isso. Eu prefiro já vir criando o grupo direto aqui no Fiber Mesh. Então sempre começo aqui, né, de trás para frente, porque é mais fácil você pentear o cabelo aqui das fibras que estão abaixo. Então o que eu faço é utilizar a máscara. Eu posso vir aqui com o Ctrl, seleciono aqui o cabelo. Considerando que ele é ainda um Fiber Mesh, então quando você faz a máscara, né, ele vai selecionar o cabelo inteiro, assim, o fio inteiro e não só uma parte. Inverto a máscara e posso aqui pentear só essa região. Com essa região penteada, eu posso vir aqui em Polygroups e posso clicar aqui em Group Masked, que daí ele vai fazer um polygroup em tudo que está com máscara. E ele já separa para mim aqui o que eu acabei de fazer no novo polygroup. Então agora eu posso isolar o cara de cima com Ctrl Shift, fazer aqui uma nova máscara, inverto a máscara e posso continuar penteando aqui o cabelo. Aí no caso eu posso criar uma nova máscara aqui, Group Masked, ele cria uma nova máscara para mim, eu posso deixar ativo todo mundo. E agora eu posso selecionar só um dos polygroups, utilizando aqui o Transpose, Ctrl clique no polygroup, e aí fazendo alteração somente em uma das mechas. E aí você vai, né, detalhando e vai penteando pouco a pouco. E aí depois, caso você queira, né, colocar uma máscara só nesse cara, é interessante você inverter a máscara, porque você tem outros polygrupos aqui, inverte a máscara, Group Masked. E aí você tem, né, dois polygrupos diferentes. Então, basicamente seria isso, né? Você vai aqui agora colocando máscaras, vai fazendo polygrupos e vai penteando o cabelo pouco a pouco. Uma coisa importante também é não focar no cabelo inteiro de uma só vez. Por exemplo, aqui seria, né, uma parte mais grosseira. E se você quiser fazer outros fios, aí você cria um novo Fiber Mesh com fios menores. E assim você vai criando outras variações. E aqui eu tenho alguns exemplos de cabelos que foram criados com o Fiber Mesh. Então, por exemplo, para esse modelo aqui, que era bem curto, né, bastante simples. Então, fui só utilizando o mesmo brush aqui de Hair Toss para vir penteando o cabelo. Nesse caso aqui, eu utilizei duas camadas. Então, você tem aqui, né, a parte mais grosseira, né, que seria a parte de cima. E você tem também uma outra camada um pouco mais fina, que seria só aqui a lateral, onde você tem os fiozinhos, né, mais de detalhamento. Obviamente não foi de primeira, então eu tive que fazer algumas vezes para poder acertar também a espessura. Então quando a gente faz um render desse cabelo, e aqui você tem ele com uma espessura bem legal. E aí o que é interessante é você testar. Então evita finalizar todo o cabelo para ficar renderizando. Cria lá o Fiber Mesh, faz um render, testa e depois você vai ajustando, né, os detalhezinhos. Aqui a gente tem um outro exemplo, que foi feito como na forma anterior. Nesse caso, eu nem cheguei a dividir ele em polygrupos, que eu queria fazer alguma coisa bem rápida. Então aqui eu apenas coloquei algumas máscaras, né? E fui posicionando ele aqui, até mesmo com o Brush Move. Pode colocar aqui, inverte a máscara, você pode movimentar ele aqui normalmente. E uma coisa interessante, quando você está utilizando, né, outros brushes aqui, por exemplo, você imagina que você quer fazer o cabelo aqui em cima um pouco mais ondulado. Então uma ideia seria você utilizar aqui o brush de Standard, com um spray. Eu posso colocar aqui qualquer alpha, colocar esse daqui. E quando eu passar ele aqui no modelo, você tem, né, algumas ondinhas sendo criadas ali. Então também é uma ideia legal de você utilizar alpha junto com outros brushes para poder fazer aí algumas modificações do seu cabelo. Deixar ele com um efeito interessante também. Quando você estiver utilizando o Brush Move, às vezes você vai precisar movimentar a raiz do cabelo. E por padrão, né, a raiz ela é sempre travada. Você não consegue movimentar esse cara. Você vê que eu movimento o cabelo, né, mas a raiz fica fixa. Para você movimentar a raiz do cabelo, você tem que vir aqui em Brush, aqui abaixo em Auto Masking, e você tem aqui Auto Mask Fiber Mesh. Então isso aqui significa que ele vai prender a raiz do cabelo
e você não vai conseguir movimentar. E quando você desativa esse cara, aí agora sim, ó, você tem a raiz do cabelo totalmente móvel, né? Isso aqui é interessante quando você tem aí um desnível, né, no seu modelo, você fez alguma alteração e precisa movimentar ele ali, aí você pode utilizar essa opção dentro de Brush, Auto Mask Fiber Mesh. Aqui eu tenho outro exemplo que seria também feito da mesma forma, né, com poligrupos. Então foi todos utilizados aí a mesma ideia com máscara, né, e depois poligrupo. E aí para mexer os fios aqui de baixo, né, eu vim criando poligrupos e depois escondia uma parte e movimentava só a parte de baixo. E para a gente finalizar, esse aqui que é um pouquinho mais complexo, né, tem vários fios aqui, várias direções diferentes, né, que o cabelo pode seguir. Então comecei aqui com essa parte de trás, né, e incluindo a parte de cima, coloquei vários poligrupos e fui movimentando aqui com o próprio Move, né? Ou até mesmo com aqui esse brush de espiral, é bem interessante de utilizar também. Você pode pegar ele aqui, aí você clica uma vez, segura o Alt, clica novamente, e assim sucessivamente você vai modificando a direção do cabelo, né? Essa modificação não é interessante utilizar a simetria no cabelo quando você estiver fazendo aqui o penteado, né? Sempre legal você trabalhar sem a simetria porque ele não corresponde, né, às vezes perfeitamente nos dois lados. Pode ser que dê alguma interferência aí e você perca, né, acaba destruindo aí um dos lados. Então sempre retirando a simetria para modificar o cabelo. E aí trabalhando aqui em layers para você sempre ter o controle, né, do que você está fazendo. Nunca utilize todo o cabelo num único layer, né? Vai criando um pouquinho em pouquinho para você conseguir chegar num resultado interessante aí. Então basicamente seria isso sobre o Fiber Mesh. Espero que tenha sido útil para você. Qualquer dúvida deixa aí nos comentários que a gente vai respondendo. E é isso aí, valeu, até a próxima.